O grande conflito. O grande conflito. Sejam bem-vindos, queridos amigos e irmãos em Cristo, todos os nossos inscritos e aqueles que ainda não são inscritos no nosso canal, que talvez estão nos assistindo pela primeira vez. Quero saudar-vos de uma forma calorosa, desejando que a paz do Senhor possa estar com todos vós. Que bom nós podermos estar aqui para mais um momento de estudo da Palavra de Deus. E estamos estudando o livro Grande Conflito, que está dentro do projeto 2.0. Este livro que está sendo distribuído a nível mundial para que todos possam ter acesso da verdade. Queridos amigos, eu quero agradecer de uma forma especial a todos os meus amigos que estão comentando, deixando os seus likes e nos ajudando a crescer e alcançar mais corações. Como sabemos, ou como eu tenho dito, esse canal só tem como objetivo trazer a palavra do Senhor, a verdade e a luz de todos aqueles que o Senhor vê nos seus corações anseio pela verdade. Por isso, continue colaborando conosco. Cada vez que você assiste esses vídeos, essas mensagens, colabore deixando o teu like. Se não é inscrito, inscreva-se, compartilhando, comentando, porque é por este meio que nós podemos alcançar mais corações. Eu quero vos convidar a orarmos para nós irmos ao nosso assunto. Amado Deus, eterno Pai, santificado seja o teu nome. Obrigado, Senhor, pela tua graça maravilhosa, pelo teu amor. Obrigado pelo cuidado e proteção. E obrigado pelo privilégio de estudarmos a tua palavra. Queremos pedir que o teu Espírito nos conduza e, através desse pequeno trecho, mais uma vez, do livro Grande Conflito, possamos ver o propósito do Senhor. Fique conosco e nos cerca em nome de Jesus. Amém. Nós estamos estudando o capítulo 8 do livro Grande Conflito e no último estudo que fizemos, nós abordamos sobre rejeitados à verdade. Isto vimos que a dieta ou a assembleia onde estava o imperador Carlos, mais todos os governantes, homens nobres, apesar da verdade ser tão clara, tão nítida, o imperador decidiu rejeitar toda a verdade e ficar do lado da Igreja Católica Romana ou do romanismo, que estava se opondo à verdade. E hoje vamos continuar a ver o que ocorreu depois que o imperador rejeitou toda a verdade. Então, e o que nós vamos estudar hoje tem como tema Ai de ti, ó terra, cujo rei é criança. Esta é uma passagem bíblica que nós encontramos em Eclesiastes e vamos ver por que este subtítulo do capítulo 8 está dentro do nosso assunto. Aqui diz que depois da rejeição da verdade por toda a dieta, por toda não, por parte da dieta, porque muitos ficaram cientes da verdade e estiveram do lado de Lutero. Começaram a circular amplamente rumores dos planos feitos contra Lutero, causando por toda a cidade grande excitação. O rei rejeitou a verdade, mas o povo estava do lado de Lutero. E quando começou a circular os planos que queriam executar contra Lutero, houve uma excitação na cidade. O reformador conquistaram muitos amigos que, conhecendo a traiçoeira crueldade de Roma para com todos os que ousassem expor suas corrupções, resolveram que ele não fosse sacrificado. Decidiram que Martim Lutero não seria sacrificado. Afinal, o mundo de então conhecia a crueldade da Igreja Romana. E eu admiro como é que hoje muitos ignoram essa crueldade e fazem filiação, fazem concessões, fazem acordos e aliança com esta igreja. Meus amigos, nem todos que estão lá são corruptos, mas o sistema é corrupto. E essa corrupção já tem uma experiência de mais de 1260 anos durante o período da Idade Média. Então veja, centenas de nobres se comprometeram a proteger Martim Lutero. Não poucos denunciaram abertamente a mensagem real como evidência de tímida submissão ao poder de Roma. Disseram claramente que o governo, a monarquia, o rei
estava tímido, tinha medo da Roma. Na realidade, meus irmãos, quando estudamos a história, há que temer se não tivermos Cristo, o que era a igreja romana naqueles dias. As portas das casas e em lugares públicos foram fixados cartazes, alguns condenando e outros apoiando Lutero. Então, praticamente a nação alemã estava dividida. Num desses cartazes estavam meramente escritas as significativas palavras do sábio, que é o nosso subtema de hoje. Ai de ti, ó terra, cujo rei é criança. Porque nós sabemos que realmente as crianças sob ameaça ficam com medo, né? Se assustam, embora existam algumas que são corajosas a desafiar. Mas nesse contexto aqui de Roma, naqueles dias da Igreja Romana, há que temer. E encontrando um rei fraco, como era o imperador Carlos, hum, não há nada que fazer senão ver que a nação estava mesmo sendo governada por um rei. Então, o entusiasmo popular em favor de Lutero por toda a Alemanha convenceu tanto o imperador como a dieta de que qualquer injustiça a ele manifesta faria perigar a paz do império e mesmo a estabilidade do trono. Tomaram consciência de que, se houvesse algum ataque contra Lutero, isto ia pôr em perigo a paz da nação. Então, o imperador ficou num dilema. Ou ele iria satisfazer os desejos e os caprichos de Roma, ou ele ia ter em conta que o seu país ia entrar em conflito social por causa de Martim Lutero. Aliás, podemos bem dizer por causa da verdade. Frederico da Saxônia, que era um dos que manteve uma estudada reserva, escondendo cuidadosamente seus verdadeiros sentimentos para com o reformador, ao passo que o guardava com incansável vigilância, observando todos os seus movimentos e todos os seus inimigos. Frederico manteve uma estudada reserva, isto é, eu não vou manifestar publicamente, mas eu vou cuidar do assunto, porque ele conhecia realmente quem era Martim Lutero. Então ele estava vigilante, tanto ao reformador quanto aos inimigos da reforma, que era a Roma. E isto foi muito importante porque ajudou a manter a causa da reforma. Mas muitos haviam que não faziam tentativa para ocultar a sua simpatia por Lutero. Estavam decididos e abertamente mostravam simpatia pelo Lutero. Lutero era visitado por príncipes, condes, barões e outras pessoas de distinção, tanto leigos como eclesiásticas. A salinha do doutor escreveu Spalante. Não podia conter todos os visitantes que se apresentavam. O povo contemplava-o como se fosse mais que humano. Martim Lutero tinha um grande carinho. É assim que Deus faz. Não é que ele se aceitava ser considerado mais do que humano, mas o povo via dessa forma. A verdade exalta. Todos quanto querem ser exaltados, a palavra do Senhor diz que devem ser humilhados. Devem humilhar-se. Humilhar para Deus, porque Jesus é bem claro em dizer que os que são humildes serão exaltados. E a humildade de Martim Lutero trouxe a exaltação que a nação estava lhe dando. Mesmo os que não tinham fé em suas doutrinas, não podiam deixar de admirar aquela altiva integridade que o levou a afrontar a morte, de preferência a violar a consciência. Sim, meus irmãos, entre violar a nossa consciência, é melhor que nós moramos. Ninguém deve aceitar violar a sua consciência quando está ciente da verdade, em troca de nada. Jesus bem disse, antes importa morrer. Antes importa morrer. E não tenhamos medo dos que matam o corpo, mas não podem tirar a alma. O apóstolo Pedro disse, importa obedecer a Deus do que aos homens. Quando todas as normas dos homens, todas as leis que os homens constituem vão contra os princípios moral da verdade, da palavra do Senhor, vão contra os princípios de Deus, nós temos que tomar a nossa posição consciente de ficar do lado da verdade. Não violemos a nossa consciência por medo, por ameaças ou por promessas que os homens possam nos fazer. E Martim Lutero estava consciente disso. Fizeram-se ardentes esforços
a fim de obter o consentimento de Lutero para uma transigência com Roma. Como pode haver transigência com Roma? Depois de expor toda a verdade e corrupção de Roma, ceder seria uma derrota que nem os séculos vindouros poderiam eliminar ou apagar. Nobres e príncipes lembraram-lhe de que, se persistisse em colocar seu próprio juízo contra o da igreja e dos concílios, seria logo banido do império e não teria então defesa. Amigos, vocês sabem qual foi a resposta de Lutero? Aqui está. Lutero respondeu: o evangelho de Cristo não pode ser pregado sem dano. Você tem consciência disso? É pregador da palavra de Deus? Tem também exposto a verdade ao mundo e exposto as corrupções que há no mundo? Fica a saber que isso não vai ser sem dano. Nunca o evangelho de Cristo foi pregado sem dano, e Martim Lutero sabia disso. Consequência, nós sabemos que teremos. E o próprio Jesus, lá em Mateus capítulo 5, quando fala das bem-aventuranças, ele diz: bem-aventurados que são perseguidos por causa da justiça. Então, quando nós decidimos seguir o evangelho de Cristo, seguir a Cristo tal como a palavra do Senhor nos apresenta, não esperemos cortar fitas. Não esperemos glória. A glória só será no céu. Nesta terra, tudo o que esperam aqueles que são seguidores de Cristo fielmente à verdade, ao santo evangelho, é espada. Mas não tenhamos medo, porque além da espada, teremos a glória que o Senhor nos concederá lá no céu. Um dia, quando Cristo regressar a esta terra, veremos grandes heróis. Os heróis desse mundo hão de se envergonhar, porque os heróis do céu levantarão para a eternidade com coroa brilhante de glória que o Senhor aguarda outorgar todos os fiéis. Martim Lutero continuou dizendo: porque, pois, deveria o temor ou a apreensão do perigo separar-me do Senhor e da divina palavra, que unicamente é a verdade? Por que que o medo vai me fazer isso? Por que que o temor das pessoas, das ameaças, vai me fazer isso? Ele disse: não. Entregaria antes meu corpo, meu sangue e minha vida. Meus amigos, meus irmãos, será que realmente nós estamos tão firmes na verdade? Estamos preparando fielmente para que possamos defender a verdade, mesmo que tenhamos que dar o nosso corpo? Veja como o servo do Senhor estava tão firme. Mas para essa firmeza não veio de si mesmo. Essa firmeza veio do relacionamento com Cristo, do conhecer quem é Cristo e que apenas por Cristo todo e qualquer ser humano pode ter essa força de permanecer firme e inabalável. O estudo de hoje convida-nos a não violar a nossa consciência quanto à verdade. O estudo de hoje convida-nos a permanecer firme como a rocha. E é isso que nós vamos continuar a desenvolver no próximo estudo que teremos. Firme como a rocha. Vamos ver como foi a posição deste homem perante todas as ameaças, todas as tentativas que foram feitas para poder dissuadi-lo do caminho da verdade e aceitar o caminho do erro. Deus possa continuar a nos fortalecer e nos ajudar. E pedimos ao Espírito Santo que nos ajude a crescer em Cristo até chegarmos à fé de Jesus. Vamos orar? Amado Deus eterno Pai, obrigado, Senhor. O teu servo permaneceu inabalável. Sabemos que tudo isso veio porque ele buscava o Senhor como auxílio, como aquele que é o refúgio. Ajuda-nos. Vivemos em tempos conturbados e os dias que temos diante de nós sabemos que serão muito difíceis. Dá-nos força e coragem hoje para que possamos não violar as nossas consciências quando está em causa a verdade. Abençoa todos que aqui assistem diariamente ou têm assistido constantemente esses estudos. Que o teu Espírito os possa fortalecer através dessas reflexões. Suplico e agradeço em nome de Jesus. Amém. Então, meu querido amigo,
Eu espero por ti no próximo encontro ou no próximo estudo. Que Deus te abençoe e até lá continue nos ajudando. Partilhe, inscreva-se, deixe o seu like ou o seu gosto e comente o que você pensa desses estudos, se vale a pena continuar ou não, se está sendo cansativo. Diga alguma coisa. Isso nos ajudará a melhorar. Deus te abençoe. Meu grande abraço para ti. O grande conflito. O grande conflito deve alcançar ampla circulação. Ele contém a história do passado, do presente e do futuro. Estou mais ansiosa de ver ampla circulação deste que de qualquer outro livro que eu tenha escrito.